Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas. Sejam todos bem-vindos. Colega Luciano, com quem tenho a honra de dividir a mesa nesta noite, mesa de estudos, de troca de experiências e de ideias sobre o assunto que vamos abordar. O que temos hoje em estudo é o tema A Piedade, aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tema de hoje, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina, tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordels, 1862. Esse tema
será objeto, então, do nosso estudo de hoje, com o Luciano Coimbra e comigo aqui nesta mesa, honrosamente ao seu lado, para trazermos um pouco aí do tema a explanação e debate entre nós, como deve ser o estudo do Evangelho, sempre aberto, sempre discutido, sempre raciocinado. Luciano. Obrigado, doutor Francisco. Agradeço a oportunidade aqui de dividir a mesa, né? Sempre gratificante, sempre uma alegria para a gente. Agradeço também à casa pela oportunidade e gostaria de desejar boa noite para todos, boa noite para os nossos amigos internautas. Muito bem. Pessoal, sempre que a gente faz um estudo do Evangelho, a gente pode observar que existem algumas palavras que elas são chaves. Essas palavras elas precisam ser entendidas para que a gente consiga absorver o conceito da mensagem daquele trecho do Evangelho. E hoje o tema fala sobre a piedade. A piedade ela está muito próxima do perdão e de várias outras, de vários outros sentidos e sentimentos que a gente tem quando a gente tem a piedade. Para ficar mais claro, vamos pegar o perdão como exemplo. Olha só. O que seria o perdão isolado? O perdão é eu conseguir tirar de dentro de mim um sentimento ruim que eu tenho por uma outra pessoa. Mas eu só consigo chegar no perdão se antes do perdão eu tive a piedade. Então, a piedade é o estalo que vai fazer com que o pensamento da gente se direcione para o perdão. A piedade é aquele sentimento que nos coloca de igual para igual com a outra pessoa e nos deixa pensando, isso poderia ser comigo. E se fosse? Então, é a partir da piedade que a gente começa a refletir e começa a tomar as decisões que podem levar à direção do perdão. Na verdade, se a gente pegar esses sentimentos e tentar explicar com palavras, é complexo, né? É como a gente tentar traduzir o que é o sentimento do amor com palavras. Em outros estudos, nós falamos a respeito do amor no mais puro sentido que ele possa ser e que ele possa tentar expressar. E o exemplo que eu mais gosto de usar é uma frase que o Chico disse, que nós aqui na Terra não temos um dicionário capaz de traduzir o que é o amor. Mas se a gente quiser ter uma noção disso, é só a gente observar o sentimento de uma mãe para um filho. Aquilo ali é amor verdadeiro. Mas está muito longe da gente colocar isso em palavras. E assim é a piedade. Porque a piedade ela acontece com as pessoas que têm esse sentimento inativo dentro de si. Não é uma coisa que a gente passa a observar e vê que as outras pessoas fazem. A piedade ela está dentro da gente. É igual o pensamento que ocorre, às vezes, sem controle. Quando a gente recebe uma intuição, por exemplo, né, que as intuições elas são comunicações que nós recebemos dos nossos amigos espirituais, essas mensagens elas podem nos ajudar no processo da piedade. Vamos passar por um outro exemplo mais simples para a gente entender quando começa. Olha só. Quando a gente fala de piedade e de perdão,
a gente não está falando não é só de dívida, não. A gente fala também dos sentimentos ruins que ficam, por exemplo, quando a gente passa por uma situação onde um irmão nos deixa triste, magoado, às vezes ferido, às vezes com raiva, a ponto da gente não conseguir olhar de volta para aquela pessoa. Antes da gente sentir vontade de perdoar aquela pessoa, a gente sente piedade. Então, a piedade ela está acima desses sentimentos. Como o texto bem disse, ela é mãe de vários outros sentimentos. Olhem só. Se a gente chega num lugar diferente, igual a gente está aqui hoje, e encontra uma criança, e a criança está brincando e tal, e a gente, sem querer, passa onde a criança está brincando e acaba atrapalhando a brincadeira da criança. Aí a criança enfesa, né? E ela vai se sentir incomodada com aquilo, e num determinado momento ela pode, por exemplo, colocar a língua para fora para a gente. A criança está tentando falar para a gente o seguinte: olha, você fez uma coisa que eu não gostei, e como eu não consigo te fazer uma outra coisa de volta, eu vou fazer uma cara feia para você, eu vou fazer uma careta para você, eu vou colocar a língua para fora. É uma forma que ela tem de expressar que ela não ficou satisfeita. E o curioso é que com a criança a gente não se sente ofendido, porque a gente sabe que a criança é uma criança. Mas se fosse um adulto a gente ficaria. Se a gente passar numa calçada, por exemplo, que tem um adulto fazendo um trabalho e sem querer a gente atrapalha aquela pessoa, se ela fala alguma coisa de volta para a gente fica magoado. E por que a gente não consegue saber a diferença entre essa pessoa que eu não vou dar muita atenção porque ela me fez e essa que eu vou? Porque é uma coisa assim meio que instintiva, a gente pensa assim, não, é só uma criança, ainda tem muito que aprender. Só que nós todos somos crianças, nós ainda estamos no processo evolutivo lá atrás. Se tivesse como a gente medir, né, a nossa idade em toda a nossa evolução, a gente nem na adolescência estaria. Porque nós temos 5 níveis de evolução e esses 5 níveis eles são divididos em vários outros níveis. Agora que a gente está no segundo. É como se fosse a infância e a pré-adolescência. A gente ainda tem adolescência, juventude, a fase adulta e depois a gente ainda tem a melhor idade. Então a gente ainda precisa caminhar muito para a gente evoluir. Só que a criança a gente consegue perceber isso olhando, né? E uma pessoa adulta não. Mas nós ainda estamos em fase de aprendizagem. E é difícil entender isso. É difícil entender que a pessoa que tentou nos agredir também está aprendendo como a criança está. Porque aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, nós estamos aqui para um desses motivos. Ou a gente está numa terra que é como se fosse um hospital, para a gente poder nos restabelecer, curar as chagas das vidas anteriores, né? Ou a gente está numa escola para a gente realmente aprender no sentido de evolução, ou a gente está numa prisão. E quando a gente fala prisão, não é no sentido de eu fiz alguma coisa tão terrível que eu fui para uma cela de cadeia. Não é nesse sentido. É no sentido de você vai ficar aqui como se você estivesse de castigo, observando e aprendendo. Mas é de castigo, não é solto. Existem relatos, só para que essa comparação fique mais clara, existem relatos de pessoas que foram terríveis contra a humanidade, como Hitler, por exemplo,
que ele não se encontra mais na Terra. Ele foi exilado em um outro sistema para que ele pudesse observar e não repetir os feitos que ele fez aqui conosco. Então, nessa situação, ele se encontra num planeta prisão. As pessoas que, por algum motivo, por exemplo, cometem suicídio, cometem aborto, ou alguma coisa que é muito, muito cruel ao seu corpo físico, elas vêm aqui na Terra para passar por um estado de internação, como se fosse um hospital mesmo. E a grande maioria, elas estão aqui como se fosse na escola. Nós viemos para ter todas as experiências físicas, né, carnais, para que a gente possa, com essas experiências, ir galgando os degraus da evolução. E é nessa jornada que a gente aprende a definir, né, e a controlar todos esses nossos sentimentos. O amor, a piedade, o perdão, a caridade. Porque a piedade, ela também desperta a vontade de fazer uma caridade. Quando a gente passa, por exemplo, numa praça, que a gente vê um irmão em estado de rua, e nós estamos agasalhados. A gente estava até conversando agora há pouco, que é estranho, né? Em pleno mês de dezembro a gente usar blusa, né? O tempo parece que está louco. Então, pode acontecer da gente passar na praça e ver um irmão lá, às vezes no chão, passando frio. O que desperta na gente aquela vontade de fazer alguma coisa para aquele irmão ficar aquecido, antes da caridade, é a piedade. Eu tenho que ter esse sentimento para poder despertar os outros. Tá? Então, essa piedade que o texto fala é para que a gente comece a observar as coisas com uma amplitude maior. Outro dia, eu vi uma campanha que estava circulando nas redes sociais, provavelmente alguém viu também. Era um senhor sentado num banquinho de madeira, com um carrinho de picolé, e o tempo estava meio chuvoso. E ele estava com um chapeuzinho, com a cabeça baixa. A sensação que a gente tinha é que ele não tinha conseguido vender nenhum picolé naquele dia. Porque não tinha nem muito fluxo de pessoas, né? E o tempo não era um tempo favorável para a pessoa pensar em se refrescar com um picolé. Só que a chamada dizia o seguinte: vamos ajudar as pessoas que tentam ganhar a vida honestamente. Mesmo se a gente não for se refrescar, né? Se a gente chegar naquele senhor e comprar dele um picolé, talvez não vai fazer nem mal para a gente, né? Mas o dia dele vai se transformar e vai renovar as esperanças dele de estar lá novamente no outro dia para ganhar a vida honestamente. E é louvável quando a gente vê as pessoas em situação tão atípica, né? Tipo, vendendo picolé num tempo chuvoso, mas ele não abre mão de ganhar a vida honestamente. Então, para a gente conseguir chegar neste ponto de perceber que ele está ali tentando ganhar a vida e tentar fazer alguma coisa por ele, é o segundo nível da piedade. Porque quando a gente vê uma pessoa que tem uma situação mais agravada, né? Como aquele irmão em situação de rua passando frio, é mais fácil da gente perceber. Agora, quando a gente vê o senhor tentando vender o picolé num tempo chuvoso, parece que a gente não liga um fato com o outro. Mas está difícil. E às vezes uma moedinha que a gente tem, né, no bolso, na carteira, que para a gente não vai fazer falta, para ele vai. Para ele vai ser o dia que ele vai ganhar, né? O esforço dele sair do conforto da sua casa
e arrastando aquele carrinho, sabe-se lá quantos quilômetros, até encontrar um ponto ideal e passar o dia ali tentando vender o seu picolézinho, né? De forma honesta e honrada. E se a gente observar, existem várias outras situações que são comuns no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, e que a nossa pressa, né, o ritmo de vida que a gente emprega agora, faz com que, às vezes, a gente não perceba assim com tanta clareza. Aí tem uma outra situação que é muito bacana. Quem tem o hábito de fazer oração assim que acorda, geralmente agradece mais um dia de vida, né? Oh, meu Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, né? E eu vou procurar honrar o meu dia, né? E o agradecimento, ele é muito bacana mesmo. Por quê? Porque quando a gente faz um agradecimento, a gente faz uma vibração positiva, e a vibração positiva atrai coisas positivas, né? Só que existem pessoas em níveis de evolução diferentes. Existem pessoas que estão fazendo oração de manhã, como o senhor lá do carrinho de picolé. Ele também faz oração, né? E é nessa hora aí que aparece aquela pessoa que percebe. Ele faz oração, eu faço a minha oração. Aí eu recebo uma intuição. Olha, tem um irmão seu ali que precisa de ajuda. Só que não é tão claro assim, né? A gente só vai olhar para ele com um olhar diferente. E mesmo na corrida do dia a dia, mesmo naquela pressa, e mesmo se o tempo estiver fechado, não tiver aquele calor escaldante, a gente consegue perceber que ele precisa de ajuda. Talvez não tão claro, né, quanto o irmão em estado de rua, mas talvez a necessidade dele seja a mesma. Porque ele não consegue fazer outra atividade. E aqui ele consegue fazer, ele faz de sol a sol, de segunda a segunda, feriado, domingo. Então, o texto de hoje, ele convida para a gente refletir sobre essa piedade. Aquela que vai fazer com que nós consigamos perceber o que acontece ao nosso redor, seja por perdão, seja por uma caridade, ou seja por um outro auxílio que a gente nem consiga entender, como, por exemplo, há mais ou menos uns 10 dias, nós recebemos um pedido de ajuda para uma cidade aqui próxima, para uma casa que acolhe idosos. Porque a justiça determinou que uns 2 ou 3 idosos que não tinham mais parentes, que eles fossem internados num abrigo para idosos. Só que a justiça determina que se interne, né? Mas ela não determina que o governo também vai participar ali da assistência com mais aquelas 3 pessoas. Porque não são simplesmente 3 bocas a mais para alimentar. Tem uma série de medicamentos, uma série de cuidados. Tem alguns idosos que já estão em fase de usar fralda geriátrica. E não é qualquer pessoa que pode fazer essa manipulação. Tem que ser uma pessoa especializada. E por mais que a casa conte com voluntários, existem pessoas que elas precisam ser remuneradas. Então, às vezes a gente pensa que aperto passa só quem está na rua. E não é. Não é. Quem está em asilo passa aperto, quem está em creche passa aperto, quem está em hospital passa aperto, né? Então, fica
o convite para a gente refletir um pouco mais sobre o significado, né, de piedade, mas não aquele significado em palavras, um significado prático, como o Chico disse sobre o amor, né? Se a gente quiser entender um sentimento, que olhe um exemplo, né? Que a gente tente buscar num fato que acontece uma inspiração para entender do que se trata. Então, como ele bem disse, que a forma mais fácil de tentar entender o que é o amor é olhar o amor que uma mãe sente por um filho, que a gente se comprometa a buscar o entendimento de piedade em todas essas ações que podem transformar esse sentimento em perdão e principalmente em caridade. Lembrando que a caridade não é só a doação de bens materiais. Quando a gente doa o nosso tempo, que seja para ouvir, né, que seja para buscar alguma coisa, levar alguma coisa, ou que seja simplesmente para passar alguns momentos fazendo companhia às pessoas, já faz uma diferença enorme, enorme. Existem relatos científicos que falam que as pessoas que estavam em estado de coma, elas conseguiam perceber quando elas eram acompanhadas durante todo o dia e toda a noite. E existe um quadro de melhora para essas pessoas, porque elas sabem que mesmo sem nenhum tipo de ação, sem conseguir fazer qualquer coisa, tem uma pessoa aqui do lado, que se ela precisar, né, se o aparelhinho apitar, tem uma pessoa pronta para socorrer. Diferente das pessoas que ficam, às vezes, em coma, meio que abandonadas, né? O que a gente pode deduzir é, se o aparelho apitar, eu desencarno. Porque até alguém chegar aqui, então, não é somente uma doação de bens materiais. A roupa que não me serve, uma cesta básica, isso é importante? Muito importante. Mas, da mesma importância que tem a doação de uma roupa, de uma cesta básica, a doação do tempo, né, do ouvido, também é muito importante. Então, eu gostaria de finalizar essa pequena explanação relembrando só o exemplo da criança, né, para que a gente possa tentar olhar para os nossos irmãos que nos fizeram alguma coisa e tentar imaginar que eles também são crianças, se a gente pegar o contexto de todas as nossas existências, né, que na verdade é uma só, mas de todas as passagens que a gente tem aqui e que estão no processo de evolução também. Doutor Francisco, se quiser complementar, fique à vontade. Sim, Luciano, acho que ficou bem claro aí a sua explanação, mas só para a gente realçar e reforçar a conceituação da explanação tão exemplificativa, tão clara, acho que podemos aqui gizar, reforçar que caridade e piedade, a um primeiro momento, parecem sinônimos e se confundem. Dá essa impressão que, se você for definir um e outro, acaba que os conceitos ali se entrelaçam. Mas é importante, e você realçou isso muito bem, que a prática da caridade vai exigir como precursora a piedade, que é justamente esse mote, esse motivo, essa mola propulsora que nos direciona para a prática da caridade. Se eu não tiver primeiro a piedade, certamente a caridade estará dificultada. Então, o que primeiro acontece com a gente é de nós sermos tocados pela piedade, pela dó, pela compaixão da situação de quem está nessa condição de reclamar a nossa atuação como caridosos, né? E a conceituação que se tira do próprio estudo
E aqui diz muito bem que a caridade, a piedade é a irmã da caridade. Estão intimamente ligadas, sim, porque uma acontece no primeiro momento em que nós somos provocados pelo que vemos, pelo que ouvimos, e transformamos essa visão e essa audição em sentimento. E esse sentimento vai nos mover a auxiliar esse semelhante. Então, primeiro, nós temos que nos condoer daquela situação. Temos que passar por essa fase, é o que nos acontece. Então, primeiro, eu sou motivado pela emoção. E aí, em consequência, pela ação do auxílio. A emoção de me deparar com uma situação que exige o auxílio. E, em seguida, o próprio auxílio. Eu digo auxílio aqui num sentido bem geral, bem genérico, você bem expressou que caridade não é só assistência material. A caridade vai desde a assistência, vamos dizer assim, em todos os seus níveis, não é? Desde parar, gastar um tempinho ouvindo o que o meu semelhante está me dizendo, dando a ele a necessária atenção, porque muitas das vezes ele precisa de alguém que ouça a história que ele tem a contar para superar uma determinada situação. E, em consequência, eu ouço com atenção, dou aquela, vamos dizer assim, vivo com ele aquele momento, aquela história que ele me relata, e certamente, ao final, quem nos procura para esse tipo, vamos dizer, de desabafo, de divisão aí, compartilhamento de sentimentos, certamente ao final espera um aconselhamento. E aí é a coroação da caridade nesse particular. Eu me apiedar daquela pessoa, né? Eu tenho que ter essa empatia, me colocar no lugar dele e dou uma suspensão naquilo que eu estava fazendo de mais importante, porque estou ali numa missão tão importante quanto o que eu faria ou até mais importante. Porque muitas das vezes a gente ouvir esse semelhante, naquele relato que ele nos faz, a gente ter a necessária atenção, pode levar a uma situação de superação, certamente levará a uma situação de superação do problema que ele enfrenta, porque ele nos achou dignos de dividir conosco aquele momento de seu sofrimento, às vezes um sofrimento mental ou outro tipo de emoção. E aí a gente tem que, ao mesmo tempo que se sentir valorizado, agradecer a Deus por aquele momento de poder partilhar com alguém aquilo que eu tenho de bom, que é justamente a caridade. Então, isso nos chama a atenção para esses conceitos que se misturam. Mas, na verdade, a caridade é precedida pela piedade. A piedade é aquele sentimento primeiro, não é? Aquela reação primeira, em que eu vou me comover com a situação alheia. E me comovendo com a situação alheia, eu vou, então, desencadear atos que vão se coroar com a caridade, que é também a assistência material quando necessário, essa assistência afetiva, não é? Muitas das vezes um abraço resolve tanta situação. As pessoas hoje em dia estão carentes de tudo, sobretudo nesse momento aí que nós atravessamos de, que Deus assim permita, final de pandemia, para que esse ano de 2022 a gente já comece livre de tanta coisa, né? Quem sabe até dessas máscaras sufocantes. Sufocantes em todos os sentidos. É sufocante fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, porque você está ali, você vê todo mundo assim, a identidade das pessoas se tornou dificultada, porque muitas das vezes nós recebemos cumprimentos e temos que parar para pensar quem é. Eu não estou identificando. Então, tudo isso é uma fase difícil que nós estamos vivendo. E certamente iremos superar. E toda essa situação leva as pessoas a ter necessidade de contato. E quando esse contato não pode ser físico, ainda que sendo à distância, mas um contato visual até, mas nada se compara a esse contato físico do aperto de mão, do abraço fraterno, que muitas das vezes resolve toda uma situação calamitosa ali, sentimental. E quem que não se sente bem ao ser procurado justamente para
um aperto de mão sincero, um abraço fraterno, né? Que transmite tanta energia, tanta vibração boa, como você disse aí, a vibração é tudo, ela nos move, ela move o universo. O universo é vibração em toda a sua totalidade, né? Em toda a sua extensão. Então, essa questão da gente definir aí piedade e caridade, acredito que fazendo essa diferenciação justamente porque piedade precede a caridade, é ela que nos leva. Se eu não tiver piedade, certamente eu não estarei praticando caridade em sequência. Então é uma coisa assim intrínseca, ela tem que acontecer, é imprescindível. E essa piedade nada mais é do que a dó, a compaixão. Eu me condoer, eu me solidarizar com aquela situação alheia que eu estou enfrentando. E com certeza, com esse olhar de piedade, certamente o resultado será positivo, porque alguma coisa, alguma reação positiva, isso vai provocar na pessoa que se depara com essa situação. E a gratidão, então, ao olhar de quem recebe essa caridade, de quem nota a nossa piedade para com ele. É uma coisa, assim, inexplicável. E não raro, a gente nota aí que vem as lágrimas, não só aquele com quem nós nos deparamos, como nós mesmos, às vezes, numa condição mais elevada, né? Então, aí tem conceituações mais aprofundadas de que a caridade me colocaria numa situação assim de superioridade, eu estando aqui numa condição melhor, vou olhar quem está numa situação inferior. E a piedade, eu estaria em igualdade de condição, ela não vai ter essa diferenciação, estamos no mesmo nível, porém eu entendo a situação do meu semelhante. Então tem essas conceituações que vão nos ajudando a entender, clareando a nossa mente, né, iluminando o nosso entendimento e, como finalizou o Luciano, que a gente então possa levar isso à prática diária, sempre com essa reflexão, como ele disse no caso de pensar na criança, na situação da criança, né? Então é um tema assim muito bom da gente tocar nele e abrir a nossa mente para esse estudo, às vezes até um pouco, você acha assim, mas isso é um tema muito resumido, muito limitado, mas quando a gente busca a conceituação na prática e você vai visualizando as situações, a coisa se desdobra em infinita conceituação. Porque aí vem os exemplos, exemplos e exemplos, e a gente começa a ver que realmente é um sentimento nobilíssimo, né? Próprio da nossa natureza, criatura humana, dotados que fomos de todos esses sentimentos pelo Criador, bastando a cada um de nós desenvolvê-los à medida em que nos aperfeiçoamos. Esse é o objetivo nosso ao estarmos aqui nesse planeta Terra, como eu disse na oração inicial, palmilhando os caminhos da nossa evolução rumo ao grande Pai, Criador de todas as coisas, onde certamente um dia nos aproximaremos dele, né? E com certeza em situações muito gratificantes, já no estágio evolutivo muito elevado. É o objetivo da nossa vinda aqui no planeta Terra, com certeza, e ninguém foge dessa determinação, porque o universo em si, o funcionamento do universo, não permite a inércia de quem quer que seja. Você pode até retardar em admitir esse progresso necessário, essa evolução necessária, mas acabará acontecendo. Uma hora, um fato ou outro vai te empurrar um pouquinho e mais um pouquinho, e aí, quem sabe, você pega o gosto pela caminhada e passa a caminhar em passos largos, né, em distâncias consideráveis. Bom, então eu também finalizo aqui com essa parte que tão bem explicada por você, Luciano, e apenas a complementação mesmo, nesse particular, da gente se ater à definição de cada um desses conceitos, tendo aí por objetivo o nosso aperfeiçoamento na prática da piedade, da caridade, e tendo como precursora a piedade. Pessoal, nosso tempo terminou. Gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer aos nossos queridos internautas que sempre nos acompanham.
né, a casa pela oportunidade e agradecer ao meu querido Dr. Francisco por compartilhar a mesa conosco. Muito obrigado, gente. Tchau.